Todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E você que pode, me acompanha aí no livro de Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que palavra encorajadora, olha que palavra de ânimo, olha que palavra de força, de conquista, de fé para quem crê, quem é fortalecido pelo Senhor. Essa é uma palavra que deixa a gente imaginando assim: nós não temos limite, não há limites para mim, porque Deus é quem me fortalece, então eu posso todas as coisas. Talvez você não sabia nem que era um versículo bíblico, mas você já viu anotado em algum lugar. Talvez você conhecia esta palavra, esta passagem, este versículo, e nem imaginava que era bíblico. E, enfim, ou você conhecia ele isoladamente, não sabia nem onde é que estava na Bíblia. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Eu já vi essa passagem até mesmo tatuado na pele de algumas pessoas, porque é uma palavra muito poderosa. E eu quero dizer para você que crê no Senhor, você que crê nele, não há limites, não há limites. Tudo é possível ao que crê, e que Deus coloque e injete mais desta fé no seu coração. Mas, olha, o que eu quero trazer hoje para você, com base nesta palavra, é mostrar o outro lado da fé. O outro lado da fé. Esta passagem específica que nós lemos aqui, ela é uma conclusão de alguém que passou por algumas situações na sua vida e chegou nessa conclusão. Mas até que ela chegasse nesse versículo, até que esta pessoa chegasse aqui nessa conclusão e pudesse afirmar isso com tanta força e uma poderosa palavra dessa, teve um processo que ele enfrentou. Eu quero fazer aqui uma comparação. Eu gosto muito de trazer algumas comparações. Eu acho que enriquece e nos permite entender melhor. É como você que talvez deseja ter um diploma de engenheiro, talvez você deseja ter um diploma, sei lá, de médico. Vamos falar de médico. Você quer ter um diploma, você quer ser formado, você quer ser reconhecido como doutor, ali, um doutor, a doutora. E é muito bom isso, é possível alcançar isso, não há impedimentos para quem quer, né? É possível para quem tem Deus como a sua fortaleza, como alguém que te fortalece, é possível. Porém, para que você chegue até o momento de ser reconhecido como um doutor, uma doutora, até que você chegue naquele momento que você pegue o diploma, você vai passar primeiro pela fase dos estudos. Você vai passar por a fase dos estudos, a fase de aprendizagem, uma fase onde você muitas vezes vai ter que perder noites de sono, você vai ter que conciliar talvez com a família, com o trabalho, fazer entregas e leituras de livros muito extensos, com temas que você talvez nunca imaginou, né? Sobre o corpo humano, sobre algumas determinadas doenças, sintomas, tratamentos. Enfim, você vai passar por processos de aprendizado que vão exigir muito, muito de você. Então, se eu almejo alcançar um diploma de medicina, eu não posso ignorar que até chegar a este processo, eu vou ter que abrir mão do meu sono, eu vou ter que abrir mão do entretenimento, eu vou ter que abrir mão talvez de alguma festa, de alguma comemoração, eu vou ter uma agenda própria de estudos e uma rotina a ser seguido. Então, olha, eu vou suar muito, você vai suar muito, até que você alcance o tão esperado diploma, aquilo que você deseja. Da mesma forma, a fé, ela é usada para possuir.
A fé ela é usada para possuir e amplamente explorada nesse sentido, porque é possível. Então nós podemos pensar, é claro que estou falando explorada no sentido de que é bastante falado, exaustivamente falado sobre esse tema, sobre possuir, sobre possibilidades, sobre conquistar. E é verdade, é possível, e nós não podemos perder isso. Nós temos que continuar crendo e aplicando a fé para isso, para possuir. Porém a fé, ela tem um outro lado, é a fé para resistir. A fé para possuir e a fé para resistir. Inúmeros homens de Deus, inúmeras mulheres de Deus, tanto do nosso tempo, ou aqui na Bíblia, como é o nosso guia, né? Nós podemos ver que passaram por situações inúmeras, diversas e adversas, até que se tornassem quem elas são, até que se tornassem quem verdadeiramente hoje elas são. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quem é o apóstolo Paulo? Claro, não vamos assim ficar presos na história, mas é aquele que escreveu a maior quantidade de cartas no Novo Testamento. Ele é que tinha uma compreensão, e hoje nós seguimos a partir dessas conclusões, muitos ensinamentos que ele pôde gerar. Mas a vida dele, apesar de ter sido uma vida de fé, apesar de ter sido uma vida intensa de decisão e fé, de conquistas, foi uma vida que ele passou por diversos problemas, diversas crises, passou por naufrágios, espancamentos, passou por perseguições dentro e fora da fé. Aqueles que não criam em Deus o perseguiam, lançavam em prisões, e aqueles que criam em Deus não o aceitaram, passou pela rejeição. Então veja quantas dificuldades ele passou, e dificuldades reais. Foi preso, foi levado a juízo, mesmo sendo acusado injustamente. Passou por naufrágios, perigos de morte diversas vezes. Ele foi dado como morto algumas vezes. E você pode dizer, mas como uma pessoa de Deus, como uma pessoa de fé, como uma pessoa que crê em Deus pode passar por tudo isso? E eu quero afirmar para você que é possível, porque a fé não é usada só para possuir. A fé, ela precisa ser aplicada para resistir aos dias maus, resistir às intempéries da vida, resistir à revolta do mar, resistir às dificuldades inúmeras que virão, até que você conquiste, até que você chegue à grandeza, ao tamanho, àquele alvo que você deseja. Você lembra lá da faculdade, da formação em medicina? É assim, eu quero possuir o diploma, quero possuir o reconhecimento, mas eu preciso resistir aos tempos e o processo até que eu chegue lá. Preciso resistir a isso. Talvez você conheça a passagem ou a história sobre José. José, ele teve um sonho quando garoto, e ele contou para os seus pais. O sonho dele era de conquista, o sonho dele era de governo, o sonho dele era que ele assumiria uma posição nunca antes imaginado por qualquer pessoa ali na sua família, e era um sonho de Deus. Mas até que ele chegasse a ser um governador no Egito, na maior potência mundial, é como se alguém chegasse a ser o presidente hoje da maior potência mundial. Eu acredito que ainda seja os Estados Unidos, né? Então, você chegar à presidência dos Estados Unidos, o Egito para eles era a maior potência da época, e ele chegou a ser um governador. Ele estava abaixo só de Faraó, e tomou ali o lugar, a posição de decisão que o Faraó tinha, passou para ele. Olha que lugar de honra, olha que lugar de excelência. Mas até que ele concluísse, alcançasse, possuísse, através da fé em Deus,
esta posição, ele teve que resistir à perseguição, ele teve que resistir à calúnia, ele teve que resistir à inveja, ele teve que resistir ao fato de ser perseguido, jogado num poço, ser vendido como escravo. Ele persistiu, ele continuou, seguiu a fé dele, mesmo em situações difíceis, acusações injustas. Ele resistiu, ele usou a fé para resistir, e ele era notado pela sua fé, até que ele chegasse à prisão, acusado injustamente de tentativa de estupro. Olha que acusação gravíssima. E ele foi lançado ali num calabouço, foi lançado numa prisão, e ele continuou resistindo. Sabe, quando eu leio esta passagem, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo está dizendo que ele já passou por pobreza, ele já passou por riquezas, ele já passou por falta de recursos, ele já foi humilhado, ele já foi honrado, ele já foi perseguido, ele já foi reconhecido, e a conclusão é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que os tempos estejam adversos, eu sei que o Senhor é quem me fortalece, e eu vou passar por isso, eu vou resistir a tudo isso. E eu concluo então que eu posso tanto desfrutar dos melhores bens, quanto passar as maiores dificuldades. Se eu estiver com o Senhor me fortalecendo, eu posso e vou passar. José, da mesma forma, ele resistiu nos momentos de dificuldade, ele resistiu nos momentos desse processo que ele passou, até que ele chegasse, possuísse pela fé aquilo que Deus havia prometido para ele. Sabe o que eu penso a esse respeito? Muitas vezes somos tentados a querer, a deixar algum sentimento tomar conta do nosso coração, talvez o sentimento de incredulidade. Às vezes, quando as coisas estão bem, a gente está feliz, a gente até fala: poxa, como é bom ser de Deus, como é bom servir a Deus, como é bom caminhar com Deus, Deus é muito bom. Mas só surgir o primeiro problema, e a gente já começa a deixar um sentimento de dúvida, de incredulidade. Será que vale a pena? Será que Deus está comigo? Não, eu acho que Deus não está comigo. Se Ele estivesse comigo, eu nem estaria passando por isso. Você sabe, né? A nossa mente está presa na fé de possuir, a fé do alívio. Mas o alívio, ele só vem se você estiver sentindo pressão, sentindo dor. Aí vem o alívio. Interessante isso. Eu só vou sentir paz se eu estiver no momento de guerra. Se eu estiver no momento de tranquilidade, eu não sinto a paz. Então veja que é necessário, para que se manifeste a fé de possuir, é necessário que venham situações adversas. Para alguém ser ressuscitado, primeiro ele precisa morrer, não é verdade? Para alguém ser curado, ele precisa primeiro ter uma enfermidade. Não desejo que você passe por nada disso. Eu estou dizendo para que se manifeste a fé de possuir. Você precisa ter uma fé para resistir, mesmo em meio às mais difíceis, os mais difíceis obstáculos, as mais difíceis etapas da sua vida. Então, a gente às vezes com um calo no pé, eu vou me incluir nessa também, a gente às vezes com a unha encravada, a gente já começa a pensar: meu Deus, por que isso aconteceu? Isso acontece só comigo, Deus não está comigo, agora eu tenho mais gasto, agora eu vou ter que gastar com um podólogo, meu Deus do céu, já não basta os gastos que eu já tenho, tem mais essa para cima de mim. Aí já muda o ânimo, já muda a perspectiva, já tem um motivo para se arrepender depois, chorar, ficar orando e se arrependendo. Por quê? Porque não soube resistir. Então, eu não quero aqui falar do lado, da face da fé, somente de possuir. Quero falar da face da fé em resistir. E é o que você precisa.
é o que você precisa. Você não pode viver enganado, criar uma fantasia à sua volta, porque na primeira decepção, na primeira perseguição, na primeira dificuldade que você passar, você vai abandonar a fé, porque parece, não, essa fé não está adiantando, né? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele me ouve? Eu quero dizer que Ele te ouve. E se você está passando por um momento, ou passará por um momento difícil, isso é um processo para te fortalecer, para quando você assumir aquela posição, aquilo que você deseja, você esteja firme e não solte facilmente. Se você não paga um preço para ter alguma coisa, se você não paga um preço de uma conquista, você não sabe dar o valor exato do que você conquistou, do que você ganhou, do local onde você chegou. Eu fiz durante muito tempo jiu-jitsu e tinham exames muito difíceis de passar, difíceis mesmo no sentido de pesados. E eu me lembro, na época, o exame para a faixa marrom era 15 minutos de luta, e uma luta bastante dura, bastante pesada, com diversos professores. E a época também, o exame para faixa preta era uma hora de luta ininterrupta, com diversos professores, diversos senseis. Na minha época, hoje foi mudado isso, acho que nem pode mais. E uma vez questionamos, ou foi questionado pelo nosso grupo, o porquê de tamanha dificuldade para chegar à faixa preta, e o instrutor disse: é para que você nunca venda uma faixa para alguém, é para que você saiba o valor, o preço que tem de você conquistar essa faixa aqui, ter essa faixa na cintura, e nunca vender, ou por amizade, ou por preço, monetariamente mesmo. Você pegar alguém ali e dizer: eu vou te formar um faixa preta, você vai começar a dar aula, vamos abrir academia, vamos fazer. Não, há um preço a ser pago. Então, quando a gente sabe o preço que a gente pagou, a gente segura aquilo, não deixa, sabe o valor que tem. Então, os processos da nossa vida vai nos fazer valorizar ao Deus que nós servimos, a fé que nós temos, uma fé verdadeira, uma fé real, não uma fé falsa, uma fé fingida. E é isso que os processos fazem, te fortalecem. Use a fé em Deus para possuir, mas saiba resistir também usando a fé. Eu poderia aqui falar de diversos homens de Deus que passaram por momentos em resistir, mas eu creio que você já entendeu. Eu quero orar com vocês a esse respeito, quero orar para que você também adquira e seja fortalecido em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos, Senhor, cada vez mais aprendendo com o Senhor, saber resistir às inúmeras dificuldades que podem nos afligir. Nós sabemos que a fé que temos no Senhor nos pode permitir possuir inúmeras conquistas em nossas vidas, mas precisamos desenvolver uma fé para resistir. E eu sei que fazendo do Senhor a minha fortaleza, como o apóstolo disse, tudo posso naquele que me fortalece. É do Senhor que vem a minha força, é das tuas palavras que vem a minha força, é do teu ensinamento, é da tua vida, é do sangue de Jesus que vem a minha força. O Senhor é quem me fortalece. Então eu vou resistir a esses momentos difíceis, duros que eu estou vivendo. Eu vou resistir às dificuldades que virão, e estou certo que o Senhor é minha fortaleza, e nós vamos vencer, nós vamos chegar no final, vamos ser fortalecidos e poder fortalecer a outros, em nome de Jesus. É o que cremos, e é nisso que nos firmamos neste momento, e te agradecemos por mais esta palavra, por mais este ensinamento e esta força que o Senhor nos está dando. Muito obrigado, Senhor. Amém. Olha, eu espero que você consiga encontrar no Senhor a fé que você precisa para resistir em todo o tempo, a fé para possuir e a fé também para resistir.
O Senhor é com você e Ele é a sua fortaleza. Faça dele a sua força e eu tenho certeza que você vai resistir todos os processos e chegar no final muito mais fortalecido. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.